E vamos falar agora sobre contas públicas. Estamos em contato com Felipe Salto, economista, diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes. Bom, Felipe, de repente nós vimos aí uma melhora das contas públicas, né? Pelo menos os números que são apresentados. O governo com aumento de arrecadação e novos dados vão ser divulgados nesta semana em relação à arrecadação, mas superou as expectativas no começo do ano. O governo segurou gastos, a relação dívida-PIB melhorou porque melhoraram os números do PIB, tem influência da inflação e aí veio a expectativa de uma liberdade maior para o governo aumentar gastos no ano que vem. O teto de gastos vai ser maior. E aí eu queria sua avaliação do ponto de vista técnico, como é que você vê esse cenário? Isso dá aí mais liberdade mesmo para o governo ou seria importante aproveitar esse momento, essas condições para as tais mudanças estruturais? Denise, eu acho que você colocou bem. Na verdade, o espaço fiscal que nós estamos tendo, pelo menos prospectivo, calculado e incerto para o ano que vem, ele deriva de um fenômeno negativo, que é a inflação mais elevada. Veja, o teto de gastos, ele é corrigido pela inflação, medida pela variação do IPCA, que é o índice mais conhecido de todos, acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. Ou seja, a inflação que nós estamos tendo agora, que vai ficar acima de 8% no acumulado em 12 meses até junho, é o índice que vai corrigir o teto para o ano que vem. Um índice, portanto, elevado, de mais de 8%. Enquanto as despesas no ano que vem, aquelas que são atreladas ao salário mínimo, e mesmo outras despesas que crescem pela inflação, no mínimo, elas vão ter uma correção pela inflação do fim deste ano, que tende a ser mais baixa do que esses 8 e poucos por cento que nós vamos ter em junho. Essa discrepância é que produz a folga no teto de gastos para o ano que vem. Mas é tudo muito incerto, porque, veja, o mercado, os economistas e mesmo a IFE têm revisado as projeções de inflação do fim do ano para cima. Cada 1 ponto percentual a mais no IPCA no fim do ano retira dessa folga, que atualmente nós calculamos em 47 bilhões, cerca de 12 bilhões. Então é preciso ter muito cuidado com essa sanha por contratar gastos novos, reajustes salariais, e, no fim das contas, acabar piorando o quadro fiscal. Aproveitar uma aparente melhora, essa redução da dívida causada também pela inflação, por conta do aumento do PIB nominal, e acabar contratando gastos permanentes, que depois são muito difíceis, para não dizer que é impossível de serem reduzidos. Inclusive nós tivemos o relatório Focus com a elevação média da projeção do IPCA deste ano para 5,9%, né? Então são várias semanas consecutivas de aumento da projeção de inflação, ainda vem aumento de tarifa de energia. Agora o governo tem muitos planos, né, Felipe? O governo neste ano deve prorrogar, confirmar a prorrogação mesmo do auxílio emergencial por mais 3 meses. Se pensa em crédito extraordinário, sobrou um pouco do que já foi aprovado pelo Congresso, né? Então tem a possibilidade de uma manobra contábil para o governo não correr o risco de alguma ilegalidade, porque o teto de gastos é uma determinação legal de um limite para aumento de despesas. E para o ano que vem está falando em aumento do Bolsa Família, no número de beneficiários, aumento do valor do Bolsa Família, estudos para talvez algum reajuste para os servidores. Vai ser um ano de eleições. Você acha que cabe no orçamento? Pois é, o momento é de priorizar. Então, nós estamos com 15 milhões de desempregados, a projeção de taxa de desemprego da Instituição Fiscal Independente é de 14,2% para esse ano, e ano que vem diminui um pouco para algo como 13,9%, mas ainda um desemprego bastante alto e preocupante. O número de pessoas ocupadas vai crescer na casa de 2% nesse ano, em 2021, mas no ano passado tinha caído quase 8%. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque há gastos e gastos. Parcelas adicionais do auxílio que está sendo pago, de R$ 250, que na média fica em R$ 230, para algo como 33 milhões de pessoas, né, de beneficiários. Essa é uma despesa boa, necessária. Nós estamos ainda com a crise da Covid avançando, a doença ainda não foi debelada, está longe de ser debelada. Agora, as discussões para o ano que vem,
nós temos que ter muito cuidado, porque ano que vem é ano eleitoral, e é preciso segurar esse ímpeto por aumentar gastos permanentes. Me refiro aos gastos com reajustes salariais, por exemplo. Vale dizer que nos últimos anos o governo conseguiu segurar esses reajustes, exceto para os militares, que têm tido reajustes salariais garantidos por uma lei de 2019, uma lei que ficou conhecida como a reforma da Previdência dos militares, mas que acabou reestruturando carreiras e mexendo também no soldo, né, dos militares. Então, nós precisamos separar o joio do trigo. Eu acho importante a discussão de um programa de renda mínima, de renda básica, ou mesmo incrementar o Bolsa Família, mas não dá para fazer tudo. Se você quer fazer isso, que é uma coisa meritória, depende também de planejamento, de uma análise técnica, não dá para ficar pensando em dar reajuste salarial e contratar outros tipos de despesas. Veja a confusão que foi feita neste ano no processo orçamentário, ano este em que não havia espaço no teto de gastos. Imagina em 2022, quando já se projeta essa folga, né? No caso do Tesouro, que é mais conservador, eles estão projetando 25 bilhões, mas 25 bilhões é muito dinheiro, então é preciso ter muito cuidado, esse é o nosso alerta. A gente faz as contas, mostra que o risco associado a essas contas hoje é muito alto, porque fazer projeção nesse ambiente de incerteza é realmente difícil, por isso que a gente tem sempre 3 cenários, mas acho que o ponto central é separar, como eu disse, o joio do trigo. Você tem despesas sociais que são importantes, que podem ser incrementadas, até no nosso cenário base, que é o mais provável, o cenário de projeções, a gente considera ali um aumento de 10% no número de beneficiários do Bolsa Família e de 30% no valor do benefício médio. Daria para comportar algo assim, claro que são hipóteses, né? Agora, como vários analistas têm alertado, e nós também, eu lembro que em abril já falávamos isso, é preciso ter muito cuidado com essa folga do teto, porque, historicamente, inflação alta ajuda as contas públicas no curto prazo. Você arrecada mais porque os preços das coisas estão mais altos, você reduz a dívida PIB porque o PIB nominal fica mais elevado, mas isso tudo pode ser passageiro. E aí que é o ponto central, o Banco Central está aumentando a taxa de juros. O custo de se endividar vai ficar mais alto. Então, tudo que vai ser feito nesse momento e que contrata despesas futuras tem que ser pensado 2, 3, 4 vezes antes. E dá uma certa ideia de folga também o fato de você ter uma arrecadação maior, porque a economia está crescendo mais. A projeção do PIB foi a 5%, isso tende a reforçar a arrecadação do governo, já foi uma surpresa no começo do ano, né? Você tem a limitação das despesas por causa do teto, mas você pode ter uma margem maior, aí, algumas manobras para se apropriar dessa receita extra, né? Esse é um bom ponto, né? Houve mexidas, por exemplo, no abono salarial, uma decisão do Conselho Deliberativo do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que cuida desses recursos, deste benefício social, que é o abono salarial. Houve uma mudança de calendário. Essa mudança de calendário vai significar menos gastos em 2021, né? Isso abre um espaço fiscal que não estava previsto, e beira a contabilidade criativa. O Bolsa Família, nos meses em que está havendo pagamento do auxílio, né, dos R$ 250, ele vem sendo contabilizado na rubrica orçamentária do auxílio, que é uma despesa extra-teto. Então, essas manobras preocupam também, porque vão abrindo espaço. E aí o TCU, Tribunal de Contas da União, fica em cima para avaliar, para analisar, para dizer como esse espaço vai poder ser gasto ou não, da mesma forma como ele fez no ano passado. Agora, uma coisa importante que você falou, Denise, sobre o crescimento, de fato, nós mesmos mudamos nossa projeção de crescimento real, né? De 3% para 4,2% nesse ano. E no cenário otimista pode chegar a 5,4%. Mas uma coisa interessante de notar é que o motor da economia continua batendo pino. Porque, veja, neste biênio, de 2020 e 2021, nós tivemos uma recessão no ano passado de 4,1% e, no máximo, vamos ter aí um crescimento de 5,4% pelos atuais cenários da IFE, né, considerando o cenário otimista.
Cair 4,1 e crescer 5,4 significa que na média anual desse período nós vamos ter crescido 0,5, 0,6% ao ano, que é um terço da média de crescimento do período anterior, de 2017 a 2019, que foi aquele período logo após a recessão do biênio 2015-2016, que o Brasil crescia 1,5% ao ano, né? 17, 18 e 19. Então, nós temos um problema estrutural na economia brasileira de baixa produtividade. Nós precisamos avançar na agenda que ajude a melhorar o ambiente de negócios, melhorar a eficiência do gasto público e aumentar os investimentos. Sem isso, nós vamos continuar na mediocridade do baixo crescimento, contando com essa sorte que, vez por outra, cai sobre as nossas cabeças do aumento dos preços das commodities. Afinal, as commodities, os produtos primários, representam mais de 2/3 hoje da nossa pauta exportadora. É isso, né? Vamos esperar para ver como é que o governo vai lidar. Ele tem falado desses anúncios aí que gostaria de dar muito, né? A gente sabe, em termos de ajuda, de reforço com programas sociais, tem interesses também em relação à popularidade, eleições do ano que vem, mas é preciso ter juízo, porque isso é questão de credibilidade também, né, Felipe? Exatamente, eu acho que economia funciona muito com expectativas. Então, você pode estar observando hoje um cenário um pouco melhor no curtíssimo prazo, mas tem que deixar as barbas de molho, porque as decisões que são tomadas no presente afetam o futuro. E nós podemos ter um futuro muito incerto, muito complicado, se essa folga gerada pela inflação, que é isso que está acontecendo no fundo, for mal utilizada. Mal utilizada significa contratar gastos como se não houvesse amanhã. É isso, ouvimos o Felipe Salto, economista, diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde a você e aos ouvintes.